Segundo movimento aqui do ciclo de vida do justo, ele diz que o justo crescerá. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá, ele diz aqui, como o cedro do Líbano. Ele florescerá, suas folhas se destacarão, ele vai romper, ele vai despontar, ele vai faiscar, ele vai se destacar como a palmeira no meio da outra vegetação. Lá na região onde o texto é escrito, as outras plantas são baixinhas e a palmeira se destaca. Aqui ele diz agora, crescerá como o cedro, não ali da região, mas o cedro lá do Líbano. Essa era uma viagem muito marcante para qualquer morador da região da Palestina. Porque a vegetação é mais rasteira, é uma vegetação mais baixinha. Quando você tem uma árvore que se destaca, é uma palmeira. Mas agora imagina um cidadão ali daquela região, e ele sai de lá e ele viaja para o Líbano, vai mais ao norte. Quando ele chega no Líbano, a primeira visão que ele tem é uma visão de um cedro do Líbano, uma árvore grossa, frondosa, maravilhosa, sombras enormes. Aquilo era a visão que se destacava na alma de um viajante naquela região. Por isso ele diz, gente, o justo, quem confia em Deus, quem estende suas raízes em Deus, crescerá como cedro no Líbano. O cedro é bem interessante. Você planta um cedro e durante 3 anos ele ficará com algo em torno de 30, 40, 20 centímetros. É o que ele vai crescer. Ele vai crescer poucos centímetros. Depois de 3 anos de plantado, você vai olhar para aquela planta e vai dizer, eu vou arrancar esse negócio. Isso não cresce. Isso está encroado. Isso não vai para frente. Essa árvore vai morrer. Não dá. Porque de 3 a 4 anos ele fica praticamente do mesmo tamanho. A plantinha quase não sai do lugar. Mas há algo impressionante no cedro. Você planta um cedro e quando ele está com 5 centímetros, ele já tem 1,5 metro de raízes para baixo. Durante praticamente 4 anos, algumas mudas até 5 anos, ela só cresce para baixo. Ele não cresce para cima. Ele cresce para baixo. Ele vai descendo a raiz, vai descendo a raiz, vai descendo a raiz, vai descendo, descendo. Você já imaginou uma plantinha com 5 centímetros, 1,5 metro de raiz? Depois de algum tempo, quando a raiz desceu o suficiente, o cedro começa a crescer. E quando o judeu chegava no Líbano, ele viu um cedro de 40 metros de altura. Você já imaginou? O espanto para um sujeito que vive numa região, que nasceu e cresceu numa região de vegetação mais rasteira, de o máximo você tem uma palmeira grande, mas de repente ele chega no Líbano, ele vê um cedro, 40 metros de altura. Que visão fenomenal. Aqui ele está dizendo, você quer viver uma vida da forma certa? Você quer viver uma vida que vale a pena? Você quer viver uma vida honrada? Você quer viver uma vida preciosa, que tem sentido, que tem propósito, que tem razão de ser, que vale a pena ser vivida? Seja justo, porque como justo você crescerá como o cedro do Líbano. Cedro do Líbano. E o cedro muito interessante. O cedro, ele costuma sobreviver a queimadas. Ele sobrevive a geadas e neve. Ele sobrevive a estiagens e secas rigorosas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ele sobrevive a secas terríveis, aonde tudo seca, tudo morre, mas você tem um cedro de 40 metros de altura sobrevivendo às piores circunstâncias que aquele solo, aquela região pode passar. Mas o cedro permanece. Cresceu diante de Deus. Ele está dizendo que o justo é assim em comparação com o ímpio. O ímpio é como capim, tiririca.
O justo como cedro do Líbano. O que você vai querer ser? Esse ímpio que flora, que brota, cresce a rodo. Esse ímpio que se multiplica nas ruas. Esse ímpio que se multiplica na política. Esse ímpio que se multiplica no mercado de trabalho, crescendo desonestamente, atuando de maneira sórdida, suja. Esse ímpio de duas caras, falso, mentiroso, sorrateiro, político, trapaceiro, dissimulado, manipulador. Ou você vai decidir crescer como cedro do Líbano, que ainda que demore, mas você está firmando as raízes, e quando crescer, não importa o que vier, que venha a luta, que venham as lutas, que venham os sofrimentos, que venham as pandemias, que venham as angústias, que venha a geada, que venha a neve, que venham os incêndios da vida, mas você permanece como um cedro do Líbano, plantado diante de Deus. Não depende das circunstâncias. Não tem vento que derruba um cedro por causa da profundidade das suas raízes. Sobrevive aos piores vendavais. Perdura diante dos piores vendavais da vida. O justo, ele diz, crescerá. Mesmo em terrenos rochosos, o cedro tem um negócio interessante. Quase todas as plantas, quando começa a raiz crescer, tem uma rocha, a raiz para na rocha. Aí limita o crescimento da planta. O cedro, ele faz algo interessante. A raiz começa a contornar a rocha. Aí ele se abraça na rocha. Aí pronto, não arranca mesmo, não é? Você precisa entender. O Senhor é a nossa rocha. Para você abraçar essa rocha com as suas raízes. E se firmar nela, diante de todo ataque de Satanás, diante de todo ataque dos homens maus, diante de todas as contingências da vida, você está enraizado e abraçado na rocha da salvação, que é o Senhor, firmado em Deus. Um cedro frondoso,